todos, bem-vindos a mais uma sessão da nossa unidade curricular de algoritmos computacionais. Hoje vamos mergulhar num tema fascinante e essencial para a computação moderna, os grafos e as árvores. Eu sou o engenheiro António Almeida e vou guiá-lo por esta jornada sobre algoritmos computacionais. A nossa aula está estruturada em 10 pontos principais. Começaremos com uma introdução histórica, passaremos pelas condições de Euler e Hamilton, exploraremos as características e tipos de grafos e depois entraremos no mundo das árvores. Por fim, veremos como representar estas estruturas num computador através de matrizes e listas. Mas por que estudar a teoria dos grafos? Simplesmente porque ela é o pilar da modelação de relações, seja para entender redes sociais, otimizar caminhos de entrega ou estruturar dados complexos. Os grafos fornecem o vocabulário necessário como vértices e arestas para resolver problemas lógicos e algorítmicos com precisão. Ao final desta aula, o meu objetivo é que vocês consigam identificar os componentes básicos de um grafo, aplicar as condições de Euler, distinguir circuitos de Hamilton e trabalhar com estruturas de árvores binárias. Além disso, vocês aprenderão a traduzir estas representações visuais para formatos que um algoritmo consiga processar. Então, o que é um grafo? Pensem nele como um mapa de relações. Temos os vértices, que são os objetos ou pontos, e as arestas, que são as linhas que os ligam. Dependendo do problema, estas ligações podem ter uma direção específica, os chamados dígrafos ou pesos, que representam custos ou distâncias. A teoria dos grafos nasceu de um quebra-cabeça real em 1736. Leonhard Euler analisou a cidade de Königsberg, que tinha 7 pontos, cruzando o rio Pregel. A pergunta era: seria possível passear pela cidade atravessando cada ponto exatamente uma vez e voltar ao início? Euler simplificou a cidade em pontos e linhas, criando assim o primeiro grafo da história. Euler descobriu que a resposta era não. Ele demonstrou que para voltar ao ponto inicial, cada local precisaria ter um número par de pontos ligadas a ele. Em Königsberg, 4 áreas tinham um número ímpar de pontos. Esta lógica deu origem aos ciclos e caminhos eulerianos, que hoje usamos para otimizar rotas de correio e logística. Podemos resumir as condições de Euler no algoritmo prático: conte o grau de cada nó. Se houver 0 nós ímpares, temos um ciclo euleriano. Se houver exatamente 2, temos um caminho. Mais do que 2, então é impossível percorrer todas as arestas sem repetições. É uma regra de ouro para o roteamento eficiente. Para ilustrar a onipresença desta teoria, pensem no Google Maps calculando uma rota de estrada, no Facebook sugerindo amigos numa rede social ou na distribuição de energia elétrica. Todas estas são, na essência, aplicações práticas de grafos. Formalmente definimos un grafo como un conjunto finito de vértices denotado por V y un conjunto de arestas denotado por I. Cada aresta é um par de vértices que indica que existe uma conexão entre eles. Vamos testar o conceito com este desafio. Imagine peças de um jogo onde as extremidades devem coincidir como no dominó. Se modelarmos cada letra como um vértice e cada peça como uma aresta, como podemos descobrir qual peça falta para completar um percurso perfeito? Analisando o grafo, vemos que os vértices C e E têm grau ímpar, pela regra de Euler. Para um ciclo perfeito onde começamos e terminamos no mesmo ponto, todos os graus devem ser pares. Portanto, a peça que falta é exatamente a que liga C a E, equilibrando o sistema. Passamos agora aos grafos de Hamilton. Enquanto Euler se focava nas arestas, Sir William Rowan Hamilton focava-se nos vértices. Um circuito hamiltoniano é aquele que visita cada vértice exatamente uma vez. Curiosamente, não existe um critério tão simples como o de Euler para verificar a sua existência, sendo um problema de alta complexidade computacional. Um caminho hamiltoniano visita cada cidade ou nó uma única vez, mas não nos obriga a voltar ao ponto de partida. Imaginem um turista que quer conhecer todas as capitais europeias
sem passar pela mesma cidade duas vezes, ele está à procura de um caminho hamiltoniano. Já o circuito hamiltoniano é o que fecha o ciclo, voltando ao início. Este é o fundamento do famoso problema do caixeiro viajante, PSP, um dos maiores desafios em logística e otimização para encontrar a rota mais curta que cubra todos os pontos necessários. Temos aqui um exercício visual, tentem desenhar um circuito que passe por cada um destes 13 vértices apenas uma vez e retorne ao vértice 1. É como um puzzle de lógica que testa a conectividade do gráfico. Aqui está a solução. Seguindo a sequência numérica 1, 2, 3, até regressar ao 1, conseguimos cobrir todos os pontos sem repetições intermédias. Este é um exemplo claro de um circuito hamiltoniano completo. Existem diferentes sabores de grafos. Os não dirigidos são como amizades mútuas. A ligação funciona nos dois sentidos. Já os dirigidos ou dígrafos são como ruas de sentido único ou seguir alguém no Instagram. A relação tem uma origem e um destino definidos por uma seta. Também podemos classificar grafos pela importância das suas ligações. Grafos não pesados apenas dizem há uma ligação. Grafos pesados ou ponderados atribuem um valor a cada aresta, como a distância em quilómetros ou o custo de uma portagem, sendo fundamentais para algoritmos de GPS. Neste exercício, aplicamos o conceito do peso ao problema do caixeiro viajante. O objetivo é listar todos os ciclos de Hamilton possíveis entre os pontos A, B, C e D e somar os seus pesos para encontrar a rota mais barata. Após calcularmos as combinações, vemos que os ciclos que passam pelas arestas de menor peso total somam 17. Este tipo de análise é o que acontece nos bastidores de qualquer aplicação de entregas para economizar combustível e tempo. Vamos expandir para um caso real, com 5 cidades portuguesas e espanholas. O problema pede para desenharmos o gráfico completo, calcularmos o número total de ciclos possíveis e aplicarmos algoritmos como o do vizinho mais próximo para encontrar uma solução eficiente. A solução mostra que com 5 cidades temos 12 ciclos hamiltonianos únicos. Usando a estratégia do vizinho mais próximo, escolher sempre a cidade mais perto a seguir, chegamos a um custo de 1291 km. Esta heurística é rápida, embora nem sempre encontre o mínimo absoluto global. A resiliência de rede é outro tema vital. Aqui vemos as redes A e B. O desafio é identificar onde adicionar ligações de segurança para garantir que, se um cabo falhar, a comunicação entre todos os pontos ainda seja possível. É o princípio da redundância em infraestruturas. A solução ilustra como reforçar os pontos fracos. Na rede A, bastam 2 ligações para fechar o ciclo e eliminar pontos isolados, enquanto na rede B, 3 ligações estratégicas tornam a rede muito mais robusta contra falhas isoladas. Vamos falar sobre o grau de um vértice. Num grafo simples é apenas o número de linhas ligadas a ele. Em dígrafos a coisa fica mais específica. Temos o grau de entrada, quantas setas chegam, e o grau de saída, quantas setas saem. Isto ajuda-nos a perceber quem são os influenciadores ou os pontos de saída numa rede. Existem vários termos para classificar nós e arestas. Um nó isolado não tem amigos, enquanto um nó terminal é um beco sem saída. Também distinguimos grafos densos, com muitas ligações, de grafos esparsos, onde as conexões são raras e valiosas. Um princípio fundamental é o lema do aperto de mão. Qualquer grafo, a soma dos graus de todos os vértices é sempre o dobro do número de arestas. Porquê? Porque cada aperto de mão, aresta, envolve sempre 2 mãos, extremidades. Isto significa que é impossível ter um grafo com um número ímpar de vértices de grau ímpar. Neste exercício prático, aplicamos as definições para analisar um grafo não direcionado e um digrafo. Vejam como no segundo caso calculamos separadamente o balanço entre o que entra e o que sai, garantindo a consistência do sistema. Como nos movemos num grafo, temos vários nomes para isso. Um passeio é genérico, um trajeto ou trilho não repete arestas e um caminho é o mais restrito, não repetindo nem vértices nem arestas.
O comprimento é o esforço total para percorrer essa sequência. Aqui vemos exemplos rápidos. A sequência 1, 2, 3, 5, 4. 1 é um ciclo puro que volta ao início, mas não é um caminho puro, pois o ponto 1 aparece duas vezes. É importante dominar esta terminologia para programar algoritmos de busca corretamente. Voltando a Euler, um trajeto euleriano percorre todas as arestas sem as repetir. A regra de ouro é, num grafo conexo, isso só é possível se houver no máximo dois vértices com grau ímpar. Se existirem esses dois, o percurso deve obrigatoriamente começar num deles e terminar no outro. Já o circuito euleriano é o grau da eficiência nas arestas. Começa e acaba no mesmo sítio, cobrindo tudo. Para que isto aconteça, a condição é estrita. Todos os vértices devem ter grau par. Não pode haver exceções. Vejam estes exemplos. No primeiro temos dois nós ímpares, logo temos trajeto, mas não circuito. No segundo e terceiro todos são pares, o que nos permite fechar o ciclo perfeitamente. No último, os nós ímpares determinam onde o percurso deve obrigatoriamente começar. Agora é a vossa vez. Observem estes quatro grafos A, B, C e D e tentem determinar quais admitem trajetos ou circuitos de Euler com base nos graus dos seus vértices. Aqui estão os resultados. Notem o grafo A, apesar de ter graus pares, ele não é conexo, está dividido, por isso falha. O grafo C falha porque tem demasiados nós ímpares. Apenas o grafo D é um circuito perfeito, pois cumpre a conectividade e a paridade de todos os nós. Como encontramos esses caminhos na prática? Usamos o algoritmo de Flory. A regra central é: nunca queime as pontes. Ou seja, ao percorrer o grafo, só atravesse uma aresta que seja a única ligação para o resto do grafo, se não houver mesmo outra opção. Neste exemplo, todos os vértices têm grau par. Aplicando o Flory, podemos traçar uma sequência que cobre as 12 arestas sem nunca ficar bloqueado, resultando num circuito euleriano completo. Mais um desafio. Este gráfico parece complexo, mas a lógica é a mesma. Contem os graus e tentem aplicar o algoritmo de Flory mentalmente. Como todos os graus são pares variando entre 2, 4 e 6, a solução é garantida. A sequência apresentada mostra como podemos serpentear por toda a estrutura e regressar ao ponto 1 sem repetir nenhuma linha. Em termos de métricas, falamos em custo-soma dos pesos, distância, o caminho mais curto e diâmetro. O diâmetro é a pior das melhores distâncias, ou seja, a maior separação possível entre dois pontos quaisquer, considerando sempre que tomamos o caminho mais curto entre eles. A conexidade diz-nos se o grafo é uma peça única ou se está fragmentado. Um grafo conexo permite ir de qualquer ponto a qualquer outro. Se estiver partido em ilhas, chamamos essas ilhas componentes conexos. Muitas vezes trabalhamos com partes de um grafo, chamadas de subgrafos. Um supergrafo é a estrutura maior que o contém. Pensem no mapa de estradas de Portugal como o supergrafo e as estradas do distrito de Viseu como um subgrafo. Um caso especial é o grafo completo, denotado por Ken. Aqui a democracia é total, cada vértice está ligado diretamente a todos os outros vértices do grafo. É a estrutura com o maior número possível de arestas para um dado número de nós. Os grafos bipartidos são muito interessantes para modelar relações entre dois grupos distintos, como alunos e disciplinas. Os nós são divididos em dois conjuntos, onde não existem ligações internas em cada grupo, apenas ligações que cruzam de um grupo para o outro. Será que conseguem identificar quais destes três grafos são bipartidos? Tentem colorir os nós com duas cores, sem que dois nós da mesma cor fiquem ligados. A solução revela que os dois primeiros são bipartidos. O terceiro falha porque contém um triângulo, um ciclo de comprimento 3. Em grafos, qualquer ciclo ímpar impede que a estrutura seja bipartida. Existem notações padrão para grafos comuns, Kn para completos, Kn para bipartidos completos, Cn para ciclos EML e Wn para grafos Fogler, que têm um eixo central ligado a toda a periferia. Aqui vemos as representações visuais destas famílias.
Notem como o Q6 parece uma teia densa, enquanto o Q7 é um anel simples. Estas formas aparecem frequentemente como subestruturas em problemas mais complexos. Na realidade moderna, usamos grafos multilayer. Imaginem um conjunto de pessoas ligadas por amizade numa camada e por trabalho noutra. O conjunto de nós é o mesmo, mas o tipo de relação muda conforme a camada que analisamos. Já os grafos temporais adicionam a dimensão do tempo. As ligações não são eternas, elas aparecem e desaparecem. É o modelo perfeito para horários de transportes públicos ou para estudar a propagação de um vírus ao longo dos dias. A coloração de grafos é um problema clássico. Como pintar os nós com o mínimo de cores para que vizinhos nunca tenham a mesma cor. Isto é usado para evitar interferências em frequências de rádio ou para criar horários escolares sem conflitos de salas. Para colorir, podemos usar algoritmos gulosos que escolhem a cor disponível mais baixa ou métodos mais complexos como Desatur. As aplicações vão desde a otimização de compiladores até ao desenho de mapas digitais. Entramos agora no domínio das árvores. Uma árvore é um grafo muito especial, conexo e não tem ciclos. É a estrutura mais simples possível para manter todos os nós ligados. Se tivermos N nós, uma árvore terá sempre exatamente 1 arestas. Um conjunto de árvores independentes chama-se naturalmente floresta. Uma árvore geradora é o esqueleto mínimo de um grafo. Ela liga todos os vértices sem desperdiçar arestas em ciclos. Todo o grafo conexo tem pelo menos uma e encontrá-la é o primeiro passo para otimizar redes de cabos ou fibra óptica. Como extrair essa árvore? Podemos usar uma busca em largura. Começamos no nó 1, exploramos os seus vizinhos diretos, 2, 4, 5 e vamos expandindo de nível a nível até cobrirmos todos os pontos, garantindo que não fechamos nenhum ciclo. Este exercício reforça o processo. Partindo do vértice 1, vamos limpar as arestas redundantes do grafo original até sobrar apenas a estrutura conectiva essencial. Aqui está o resultado visual. A árvore geradora resultante mantém a conectividade total, mas agora a estrutura é clara, hierárquica e livre de caminhos alternativos circulares. Quando elegemos um nó para ser o chefe, temos uma árvore com raiz. Isto introduz uma hierarquia. Temos pais, filhos, antepassados e folhas nós terminais. A altura da árvore diz-nos quão profunda é essa hierarquia. Um dos conceitos mais potentes em informática é a árvore binária de pesquisa. Aqui cada nó tem no máximo 2 filhos. O truque é a ordem. Tudo à esquerda é menor que o pai, tudo à direita é maior. Isto permite encontrar qualquer dado de forma incrivelmente rápida, sendo a base de bases de dados eficientes. Mas como é que o computador vê o grafo e não vê o desenho? Ele usa ou uma matriz de adjacências, uma grelha de zeros e uns, ou uma lista de adjacências, onde cada nó guarda uma lista dos seus vizinhos. A escolha depende de quão densa é a nossa rede. A matriz de adjacência é excelente para verificar rapidamente se 2 nós estão ligados. No entanto, se o grafo for gigante mas tiver poucas ligações, esparso, a matriz gasta imensa memória guardando zeros inúteis. Já a lista de adjacência é mais económica em termos de memória para grafos esparsos. É muito rápida para saber quem são os vizinhos de alguém, embora seja um pouco mais lenta para verificar uma conexão específica entre 2 nós distantes. Vejam este exemplo simples. Um nó central E ligado a 4 outros. Na matriz, vemos a linha E preenchida. Na matriz de incidência, relacionamos os nós com as arestas propriamente ditas. Ambas contam a mesma história de formas diferentes. Neste caso mais complexo, a matriz de adjacência torna-se uma ferramenta poderosa para algoritmos de álgebra linear que processam propriedades de rede. Notem como a simetria da matriz reflete que o grafo não é dirigido. Desafio: dada a imagem deste grafo pesado, como construiriam a matriz correspondente?
lembrem-se que em vez de 1, vamos colocar o valor do peso da aresta. Aqui está a solução, onde não há ligação temos o 0, onde existe colocamos o peso, por exemplo, 3 entre A e B. Reparem como a matriz é o espelho exato da conectividade visual. Agora o processo inverso. Conseguem ler uma matriz e desenhar o grafo correspondente? É uma competência essencial para debugar algoritmos que manipulam estas estruturas. Tentem desenhar estes dois exemplos. O primeiro é simples, zeros e uns. O segundo é um gráfico pesado com diferentes valores. Eis as formas resultantes. O primeiro é um triângulo com um nó extra, enquanto o segundo revela uma estrutura mais complexa, onde as distâncias entre nós variam conforme os pesos indicados na matriz. Podemos fazer o mesmo com a matriz de incidência, onde as colunas representam as arestas, M, E2, e as linhas, os vértices. Cada coluna terá exatamente dois valores 1, indicando quais os dois pontos que aquela aresta liga. Tentem interpretar estas matrizes de incidência. Sigam cada coluna para descobrir que par de vértices cada aresta está a unir. Como podem ver, a matriz de incidência fornece uma lista de montagem do gráfico. Ao desenhar cada aresta descrita nas colunas, um mapa da rede surge naturalmente. Para quem quiser aprofundar, recomendo vivamente a bibliografia clássica, especialmente o Rosen para a matemática discreta e o Corman para a implementação algorítmica. Estes livros são a base do que discutimos hoje. Terminamos aqui a nossa sessão sobre grafos e árvores. Espero que a utilidade destas estruturas tenha ficado clara. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem contactar-me por e-mail ou passar pelo gabinete na ESTGL. Obrigado pela atenção e bom estudo.